Boa tarde a todos. Eu vou ler uma parte da escritura aqui, só um versículo. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Só essa escritura. Então, essa escritura que eu li fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, dá para ver que há uma seleção. E essa seleção é feita por Deus. Os homens na terra também, muitas vezes chamam uma empresa, chama alguém para fazer uma entrevista. Eles chamam 20, por exemplo. Mas daqueles 20, às vezes há uma vaga só. Eles só selecionam uma pessoa para ocupar aquela vaga. Nas escolas, a mesma coisa. Se a pessoa faz inscrição numa faculdade, muitos são chamados para ocupar aquela vaga. Mas poucos são escolhidos que conseguem aquela vaga. E na vida espiritual é a mesma coisa. Deus chama a todos. Você pode fazer sua inscrição. Eu quero ir para o céu, eu quero seguir a Jesus Cristo. Mas a escolha, ela é de Deus. A Bíblia fala que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo. A Bíblia fala assim, predestinados e eleitos do Senhor, antes da fundação do mundo, antes de Deus criar esse mundo, na sua mente Ele já pensou em nós. Por isso que quando Ele chama você, que é um eleito, predestinado, escolhido, você não tem como fugir de Deus. Porque Ele te escolheu antes da fundação do mundo, e se Ele te chamar, você tem que vir. E a Bíblia diz que se não vir por amor, vem pela dor. Agora muitos às vezes quer e não é chamado. Esse que é o problema. E nós vemos também nessa escritura que há duas igrejas. A Bíblia fala da Virgem Nessa e da Virgem Prudente. O que é esse daí? São duas igrejas. É a igreja e a Virgem Nessa, essas são os predestinados e eleitos antes da fundação do mundo. E a outra vai ser julgada no dia do juízo. O verdadeiro eleito predestinado, ele não passa pelo julgamento. Por que que não? Porque ele vai julgar a igreja. Paulo disse assim: quando algum de vós cometer alguma coisa contra vós, para que levar em juízo? Não leva em juízo, ou não são vós sábios para discernir e resolver o problema deles? Sendo que vós vão julgar até os anjos caídos. Então está vendo que a igreja que vai julgar. Mas essa é a igreja predestinada antes da fundação do mundo. Porque a outra ela vai ser julgada após o retorno de Jesus Cristo. Que ele vai ter o julgamento que vai separar ovelhas do bode. Mas essa noiva predestinada, ela está no trono com ele, a julgar. Então o povo está muito enganado por causa das religiões, elas fazem muita confusão. E acha que é de qualquer maneira que vai para a glória. Não é assim também não. Há um percurso na terra para escolher. A Bíblia diz assim: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, tem vida eterna. Não é como diz as igrejas. Porque as igrejas, uma diz desse jeito, a outra diz do outro, a outra diz do outro. Aí você diz, qual que está certa? Nenhuma. Então quem é que está certo? Certo está as Escrituras. Então o lugar de você saber o que é certo é vir para as Escrituras. Você vem para as Escrituras, você não é enganado. Eu posso citar algo aqui que todo mundo, se eu fazer uma pergunta aqui, que todo mundo quase vai estar errado. Se eu perguntar de que maneira você é batizado, você vai falar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Aí eu pergunto, você foi batizado nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo? Você vai dizer, sou. Então você não foi colocado o nome. Porque Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. São títulos que Deus recebeu. Quando que ele recebeu o título de Pai? Quando ele gerou um filho. Por que aquele corpo chama o Espírito Santo de Pai? Porque ele gerou ele. Você está vendo aí que são títulos de Deus. Deus, ele é um só, por isso ele só tem um nome. Qual é esse nome de Deus? Jesus Cristo falou, eu manifestei o teu nome aos homens. Amém. Qual foi o nome que Jesus Cristo manifestou? Senhor Jesus Cristo. Quando perguntaram para Pedro, o que devemos fazer, varões e irmãos, para ser salvos? O que Pedro falou? Arrepender-se, se converter a cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Por que tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo? Porque só Ele pode perdoar pecados. Quem morreu pelos seus pecados? Ele. Qual foi o nome que Ele manifestou? Senhor Jesus Cristo. Por isso os apóstolos usaram essa fórmula, essa maneira de ser batizado. Aí você fala, mas Mateus 28:19 diz, para ir por toda a nação e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Correto? Batizar mesmo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que o nome do Pai na Bíblia, se você procurar, é Senhor. O nome do Filho, o anjo falou para Maria, ele chamará Jesus. O nome do Espírito Santo é Cristo, que é ungido. Então, quando Pedro colocou Senhor Jesus Cristo, ele colocou o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é Senhor Jesus Cristo, essa é a fórmula. Então, os ensinamentos religiosos veio errado desde o concílio de Nicéia até agora, trazendo esse batismo errado. Mas nesta era Deus enviou um mensageiro com uma mensagem restauradora para restaurar todas as coisas. E agora que Deus enviou essa mensagem de restauração, Ele exige a correção daquilo que foi restaurado. Então, o povo que ouvir essa mensagem, examinar ela, ele vai conhecer a mensagem desse profeta. E ela vai te guiar, não é para uma igreja, para outra igreja. Ela vai te guiar para as Escrituras. Aleluia. As Escrituras, porque as Escrituras dizem, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, tem vida eterna. Não diz que é como diz a Assembleia, a Batista, a Metodista, a Deus de Amor, Universal, Católica. Cada um puxa a sardinha para o lado dele, dizendo que está certo. Deus não tem 10 verdades, Ele tem uma, e a verdade dele é as Escrituras. Amém. Então, quem quiser a verdade, tem que vir para essa Escritura, que Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não falou vai, não. A gente vê muita gente falar vai ao Pai. Não é vai, é vem. Amém. Por que vem? Porque o Pai estava aqui dentro. Falou, quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Há tanto tempo estou convosco, não tenho me conhecido ainda, filho. Essa doutrina de 3 pessoas da Trindade também é falsa. Ela foi restaurada, não existe isso na Bíblia. A Bíblia fala que há um só Deus, uma só fé e um só batismo. No Velho Testamento, Jeová falava, desde agora que eu sou Deus e mais nenhum Deus comigo, cadê o segundo e o terceiro? Aí você vai lá para Apocalipse, Jesus fala, eu fui morto e estou vivo para todo sempre. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Ué, cadê o outro? Cadê a segunda pessoa? Se ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, cadê o segundo e o terceiro? Não existe. Você chega em Apocalipse também, vê as Escrituras, quando for lá no trono, só tem um assentado. Quem é que está sentado no trono? O Senhor Jesus Cristo. Amém. Por que só tem um no trono? Aí os homens, porque a Bíblia fala sentado à destra de Deus, eles acham que está sentado do lado do outro. Não. A Bíblia diz que
Desta quer dizer poder, a mão poderosa de Deus. Como a besta é poder. O povo imagina que é uma coisa ou outra, não é. A Bíblia diz que é poder. Então, a interpretação dos homens que é o problema. Interpreta tudo errado, faz confusão na cabeça do povo. Aí o povo aceita tudo que o povo fala, não examina nas escrituras que está combinando. E por aí vai. Agora de pouco evangelizei uma senhora lá. Falei, a senhora tem certeza que a igreja da senhora prega está na Bíblia? Tenho. Falei, tem mesmo? Aí fui para 2 escrituras com ela, já mostrei para ela que está tudo errado. Falei, está tudo fora dessa escritura isso daí. Falei, como é que a senhora... Ah, mas ele lê a Bíblia. Eu falei, o diabo também lê. O diabo citou ela para Jesus Cristo quando ele estava na terra. Falou, está escrito que teu anjo dará as ordens a teu respeito, para que não tropece com pé e pedra. Ele estava dizendo o quê? Bíblia para Jesus. Jesus falou, também está escrito, Satanás. Somente o Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirá. Transforma essas pedras em pães. Citando Bíblia para Jesus. Vou para trás de mim, Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Amém. Você está vendo aí? O diabo sabe mais da Bíblia do que os crentes. Você fica de evangélico. Todo mundo hoje põe uma Bíblia debaixo do braço e fala que é crente. Vamos ver se é crente mesmo. Vamos trazer é atrás do pão de açúcar, amor. Vamos ver o batismo. Está certo ou está errado? Então, joga fora. Isso é osso. A minha carne larga o osso. Ah, Deus é 3. É 3? Vamos para a Bíblia. A Bíblia diz que é 1. Então joga isso fora que é osso. Vem para a Bíblia. Não só Deus, uma só fé. Ah, mas na minha igreja a mulher pode pregar. Vamos para a escritura. Não permite que a mulher ensine nem use autoridade nas igrejas, porque não lhe é permitido falar. Que aprenda com toda a sujeição. Ah, mas lá na minha igreja tem a missionária, tem a pastora, fora da Bíblia. Ela devia estar lavando o louço. Ah, isso daí é autoritarismo, né? Como é que fala? Machismo. Isso é machismo. Então Pedro era machista, Paulo era machista, porque quem escreveu isso não foi eu, foi eles. É que eu aceito essas escrituras na minha vida. Eu creio nessas escrituras, por isso eu cito. Ah, mas nessa era as mulheres querem ser pastora, doutora, prefeita, governadora, mandar no marido. Mas quando Deus criou o homem e a mulher, Ele disse para o homem: você dominará a sua mulher, ela será submissa. Mas por que elas não querem ficar no lugar dela? Porque não estão obedecendo a palavra. Aquelas que são verdadeiras cristãs, que obedecem a palavra, elas são submissas. Aí nós levamos isso para o sentido espiritual. Mulher na Bíblia é a igreja, e o marido é Cristo. Quando a igreja quer mandar na palavra, ela está mandando em Cristo. Verdade. Está falando para Cristo: cala a boca, nós que manda. Sendo que quem queria calar a boca era ela, e ouvia Cristo, que é a palavra. Amém. Senão ela está errando o alvo. Quando erra o alvo, o fim é drascoso. Então a gente prega um verdadeiro evangelho que não avisa ninguém, não passa a mão nas costas de ninguém. É a verdadeira palavra de Deus que Deus restaurou nessa era através do seu Elias. Está saindo daqui. Prometido em Malaquias. Eis que nos viu Elias antes de entardecer, e haverá luz dentro da restauração de todas as coisas. Malaquias fala assim: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eis que nos envia o profeta Elias, e ele restaurará todas as coisas. E as coisas foram restauradas. Por isso nós estamos pregando dessa maneira, restaurada. Ela não vai agradar os religiosos. Por quê? Porque eles estão acostumados com a doutrina errada. Quando você chega com a verdade, parece que choca. Choca com a fé dele que está errada. Mas se ele não faz escritura,
Escritura, ele vai ver que aquilo não está jogando com a Escritura. Então nós vamos entregar uns folhetinhos para quem quiser. E você vai examinar essa mensagem, se for do seu interesse. Se não for, também Deus só chama, mas escolhe só os verdadeiros, deseja a verdade. Eu encerro por aqui. Muito obrigado pela atenção.